Casa de Câmara e Cadeia de Itanhaém, situada no conhecido centro histórico da cidade homônima, em uma praça denominada Carlos Botelho, vizinha à Praça Narciso Andrade, à sua frente está situada a Igreja Matriz Santana. E no Morro Itaguaçu, lindeiro à praça, está implantado o conjunto arquitetônico da Igreja e Ruínas do conjunto Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, no litoral sul paulista, Brasil. Esta singela edificação foi sede da Capitania Hereditária de Itanhaém, que antes foi Capitania de São Vicente unificada com a Capitania de Santa Amaro, e posteriormente passou a ser a Capitania de São Paulo. A investigação recente em fontes primárias, como documentos originais e cartografia, reitera a ocupação do sul do Brasil, área até o Rio da Prata. Na fachada leste do edifício consta uma placa comemorativa do terceiro centenário da Capitania de Itanhaém. A condessa de Vimieiro, Dona Mariana de Souza Guerra, herdeira legítima de Martim Afonso de Souza e Pero Lopes de Souza, foi destituída em 1624 da Vila de São Vicente, transferindo para a Vila de Itanhaém a sede da vasta capitania de Itanhaém. Esta vila gozou de tão alta prerrogativa durante 156 anos. A Casa de Câmara e Cadeia era, no Brasil, antes da República, na definição do arquiteto Paulo Tedim Barreto, o Domus Municipales, sede da administração e da justiça. Teve origem na comuna medieval, sempre localizada no lugar de honra da cidade, ou seja, na Praça Central ou Praça do Mercado. Em Portugal, era o Paço do Conselho, Casa Consistoriales ou Casa de Ayuntamentos na Espanha, Palácio della Regione ou Palácio della Comunità na Itália. Define em síntese o programa. Contém a cadeia, o arsenal das milícias, as salas de reuniões para os magistrados, acompanhadas por vezes de outras salas e de uma capela. As salas de reuniões eram abertas sobre a fachada principal e ladeavam quase sempre uma torre. Itanhaém, lugar onde viviam os ameríndios, foi povoado a partir de 1532 por colonizadores europeus, principalmente portugueses. O núcleo passou a ter foro de vila em 1561. Em Portugal, as cidades do século XV tinham muralhas. Nos montes havia a torre-menagem, a catedral ou a igreja matriz para proteção. Não longe estava o Paço do Conselho e o Pelourinho. As ruas eram estreitas e tortuosas. A ocupação portuguesa no Brasil seguira esse padrão. As vilas e cidades eram cercadas de muros de defesa e o seu caminhamento foi balizado pelas casas de Câmara e Cadeia, Pelourinho e igrejas. Conforme observa Barreto, para a construção dessas casas era costume organizar em prospectos e apontamentos. Não temos conhecimentos de prospectos e apontamentos para as casas de Câmara e Cadeia que datem das duas primeiras centúrias. Em 2019, foi realizado um levantamento métrico in loco para serem feitos os desenhos arquitetônicos de estudo. Em 2022, foi feito um levantamento digital utilizando laser scanner 3D e fotogrametria. As casas de Câmara e Cadeia, ao serem construídas, seguiam o regimento recebido da Lei por Tomé de Souza, datado de 1548. O regimento acabou sendo adotado não só para as fortalezas e fortes, mas também para as câmaras e cadeias e igrejas. A técnica utilizada dependia do material encontrado no local. Por isso foram muito utilizadas técnicas com o uso do barro, principalmente taipa de pilão. Quanto à tipologia desses edifícios, independente do material e técnica construtiva, bem como do programa, o risco, o desenho das plantas era sempre forma geométrica quadrada ou retangular, normalmente sobradadas. Quanto à orientação, variava. Muitas estavam situadas em um dos lados da praça. A implantação, quando necessária, era adaptada à topografia. As escadas são elementos de circulação vertical, de modo geral externas, muitas bastante sofisticadas em cantaria, outras mais singelas e poucas eram internas. O abastecimento de água em geral era insuficiente, as instalações de esgoto inexistentes.
A iluminação era a óleo ou cera, em equipamentos móveis como lampiões, lanternas ou candeiros. Algumas dessas edificações tinham fogão a lenha. Enfim, essas são características gerais das casas de câmara e cadeia que servem de referência para esse trabalho. Na pesquisa foram consultados vários acervos e pouco material sobre a construção dessa edificação foi visto. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, no acervo da Biblioteca Nacional do Brasil, no Arquivo Histórico Ultramarino, não há informações sobre a edificação existente hoje. Os documentos do século XVI e XVII, no acervo da Torre do Tombo, em Lisboa, atestam a existência da Casa de Câmara e Cadeia. Foram localizados documentos assinados pela Condessa de Vimiero. Entretanto, nada sobre a construção desta edificação. Nos documentos que estão na Secretaria Municipal de Cultura, Educação e Esportes de Itanhaém, na Diretoria de Cultura, foram encontrados desenhos dos levantamentos realizados em 1980. Na legenda consta em vermelho as paredes originais, que são mais espessas, e os acréscimos em preto. Fizemos atualização com o azul distinguindo os acréscimos do século XX. Consta na ata da Câmara Municipal da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, na sessão de 7/7/1829, a necessidade de uma edificação. Foi então que o imóvel passou por uma reforma com ampliação da área edificada, de modo que a escada externa passou a ser interna. É notável o acréscimo nas fachadas, pois as invasaduras possuem características funcionais. Destacam-se as janelas novas do século XIX das primitivas, além da diferença da espessura das paredes da frente do prédio, possivelmente feitas de alvenaria de tijolos, visto que o restauro de 1999-2000 não deixou nenhuma informação disponível a respeito. A volumetria permanece a mesma, desde o período colonial, com térreo e um pavimento, sendo o superior onde funcionava a câmara e no térreo a cadeia, com duas celas, provavelmente uma masculina e outra feminina. As cadeias no piso térreo eram também denominadas enxovias. O desenho para a provável fachada principal do século XVII, com escada externa, adotou como referência imagens de outras casas de câmara e cadeia, creditadas às construções do século XVIII, uma no Piauí, Pilar, com escada de madeira, e outra em Laguna, Santa Catarina, com escada de alvenaria ou pedra. No caso de estudo, a escada não se sabe ao certo se era de madeira ou pedra. Com certeza, esta não é a original. A que existe hoje foi feita em alguma das reformas. O projeto. Com base no levantamento métrico in loco, foram feitos desenhos arquitetônicos de estudo para as propostas contempladas com o Programa de Ação Cultural PROAC 49/2022 e 35 de 2023. O estudo preliminar parte da acessibilidade universal para a readequação e ressignificação da área expositiva. Este edifício por si só é a principal exposição, um documento original, fonte primária da arquitetura oficial no período colonial. Para desenvolver o projeto executivo de restauro arquitetônico, foi realizado o levantamento digital com o uso do laser scanner, fotogrametria e fotografias em parceria entre o Departamento de Arquitetura da Universidade degli Studi di Firenze com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Politécnica, ambas da Universidade de São Paulo. Foram feitos estudos para a circulação no imóvel. No primeiro estudo, foi observado interferência da abertura de uma das janelas no piso superior na plataforma de acessibilidade. No terceiro estudo, a janela superior causa o mesmo, além da área de giro estar estrangulada. O segundo estudo tem um giro confortável, permitindo o percurso da visita para portadores de mobilidade reduzida em ambos os pavimentos. Mais detalhes sobre a intervenção constam no artigo. Conclusão: este edifício é o documento. Esta pequena edificação, por si só, possui um grande valor cultural.
Assim, ressignificar esse espaço é fundamental para extravasar, a partir da sua arquitetura, um pouco da história do Brasil no período colonial. A proposta abrange diretrizes para o entorno da Casa de Câmara e Cadeia de Itanhaém, permitindo visibilidade e acessibilidade ao bem em harmonia com um ambiente em mudança.